Olá, amigos da TV Espaço Espírita. Este é o programa A Voz Espírita e eu sou Alberto Sami para conversar com vocês hoje sobre um assunto muito bacana, muito interessante. Nós vamos falar sobre verdades. Nós sempre estamos procurando por ela, né? Pela verdade. Quando conversamos com pessoas, quando lemos, quando vamos a uma casa espírita, quando vivemos, quando temos os nossos relacionamentos profissionais, os nossos relacionamentos amorosos, nós procuramos sempre esta verdade. Por quê? Em primeiro lugar, porque a verdade é aquilo que nós queremos para a nossa vida. Em segundo lugar, porque a verdade nos traz segurança. Ela é o fiel da balança daquilo que nós fazemos nesse planeta. Por isso, ela é importante para nós. Mas nem todos se relacionam com esta verdade como deveriam. Nem todos se relacionam ou pensam nela ou refletem sobre, na verdade, o que é uma verdade. O que são as verdades? Não é? Nós temos, dentro deste pensamento, o nosso relacionamento muito próximo de estabelecer um fio muito tênue entre aquilo que é a verdade e aquilo que se parece com a verdade. Nós temos aí verdades cotidianas, nós temos verdades científicas, nós temos verdades religiosas. Poderíamos dizer que temos vários tipos de verdade. Mas não pensamos, como eu disse, não refletimos sobre este assunto e como ele nos afeta. Por exemplo, quais as verdades do mundo espiritual? Vocês já pensaram sobre isso? O quanto nós sabemos destas verdades do mundo espiritual? Durante a minha vida como espírita, desde criança, não é? Eu tenho aprendido as verdades ensinadas dentro das casas espíritas, aquelas que foram passadas pela minha mãe, aquelas que foram passadas, enfim, por pessoas que nos trouxeram dos livros, da codificação, essas verdades. E depois, nós começamos a nos relacionar dentro da nossa doutrina com as verdades que vieram dos livros de Chico Xavier, de Divaldo Franco, Herculano Pires, Carlos Bacelli, dezenas, centenas de livros trazendo outras verdades que não conhecíamos. E eu diria que a ponta deste véu espiritual, daquilo que acontece do outro lado na espiritualidade, muito pouco foi revelado para nós. Porque para se estabelecer uma verdade espírita, nós precisamos saber esta verdade espiritual. Para isso, nós temos que receber a verdade como ela é, como ela acontece de fato do outro lado. Precisamos ter também o nosso encaixe espiritual dentro dos conhecimentos necessários para fazer essa conexão de receber a informação e acreditar nela. Porque uma boa parte daqueles que leem, por exemplo, uma comunicação espiritual, tem o hábito de duvidar daquela verdade. Mas será que é o espírito mesmo, fulano de tal, que está se comunicando aqui? Será que este médium está falando realmente a verdade ou ele tirou isto da cabeça dele? Então, até nós termos uma conscientização espiritual, um conhecimento, não é? Dentro da nossa doutrina e também um espírito maduro para nós acreditarmos, aquilo que sabemos provavelmente é o suficiente por agora.
É muito por isto que nós não sabemos tudo, que eles, na espiritualidade, não podem nos dizer tudo. E o que os espíritas sabem das verdades? Sabem aquilo que aprendem. Aquilo que aprendem dentro das casas espíritas, aquilo que os palestrantes falam, como eu disse, o que está, não é, disseminado da doutrina e do mundo espiritual nos livros que vieram dos nossos queridos irmãos, que através desses médiuns fabulosos que nós temos aqui, conseguiram trazer para nós tanta informação. E à medida que nós evoluímos, que o planeta evolui, à medida que a nossa sensibilidade vai aumentando, nós vamos tendo a capacidade de entendermos mais, de compreendermos melhor e de não ficarmos tão céticos em relação àquilo que nós recebemos. Mas é muito importante também para aqueles espíritas que frequentam as casas normalmente não acreditarem em regras, em dogmas, como se tudo aquilo que estivesse sendo ensinado naquele dia, naquele momento, fosse definitivo. As verdades não são definitivas. As verdades, elas são pontuais, porque é pontual a nossa evolução. Quanto mais nós ascendermos na escala evolutiva, muito mais será dado a nós conhecer. Aquilo que conhecemos, como eu disse, é o que Deus nos permite conhecer. E a doutrina espírita, para os espíritas, ela é a porta aberta para a liberdade espiritual. Não devemos, dentro deste contexto de aprender, endeusar pessoas, no sentido de que estas pessoas sabem tudo. Essas pessoas que vêm aqui falar trazem um conhecimento inabalável. Nada é inabalável. Tudo pode ser diferente. Aquilo que nós aprendemos hoje era diferente há 50 anos atrás, quando, por exemplo, foi lançado o livro pelo Chico Xavier, não é? Nosso Lar. Ele era uma fantasia, como ainda continua sendo para muitas pessoas, e como ainda continua sendo para muitos espíritas que não acreditam nem no livro e nem na psicografia que foi feita pelo livro, não é? Então, isto que nós estamos conversando aqui varia, obviamente, de espírito para espírito. A nossa evolução aqui na Terra, ela não é linear. Nós, claro, estamos todos dentro de uma evolução mediana, mas já existem aqueles que não só acreditam, como entendem que o mundo espiritual, ele é muito diverso. Ele é muito diverso daquilo que nós imaginamos que ele tenha que ser. Porque dentro das nossas verdades, dentro daquilo que nós queremos, nós construímos o nosso pensamento. E acreditamos, a partir da construção do nosso pensamento, que tudo aquilo que nós estamos pensando precisa ser daquela maneira. Mas, se nós reunirmos 10 pessoas numa sala e contarmos um caso acontecido na espiritualidade, seja ele qual for, e perguntarmos para as 10 pessoas que elas perguntarmos para elas darem a sua opinião a respeito do caso, com certeza nós teremos 10 opiniões diferentes. Porque no momento em que alguém estava contando este caso, os irmãos foram construindo no seu pensamento uma situação própria dentro daquela condição evolutiva que se tem. Então, precisamos, quando estamos dentro de uma casa espírita
escutando palestrantes, quando nós vamos a conferências espíritas e escutamos, não é, aquelas conferências, aquelas palestras fantásticas, nós precisamos ir atrás das fontes. De onde veio isso? Onde você leu? Onde você procurou? Como você chegou a esta conclusão? Por quê? Porque nós corremos o risco de estarmos acreditando numa verdade individual. Nós corremos o risco de acreditarmos que tudo aquilo, não é, que está sendo dito está vindo exatamente de um raciocínio evolutivo pontual. Por isto, não precisamos e não devemos endeusar pessoas dentro da nossa doutrina espírita. Por quê? Porque o mundo de hoje, como nós estamos vendo agora, há 30 anos atrás já era completamente diferente. E em mais 30 anos nós teremos situações que hoje nós nem imaginamos. Provavelmente dentro da própria doutrina espírita. Então nós precisamos questionar também estas verdades e questionar as nossas verdades pessoais. Será que eu estou correto pensando desta maneira? Será que não poderia ser realmente diferente? Eu construí dentro daquilo que eu aprendi um mundo espiritual desta maneira, não é? Mas eu não quero chegar no mundo espiritual e me decepcionar. Imaginar que por eu ser espírita, por eu frequentar a doutrina, por eu ter lido os livros da codificação e tantos outros, aquilo que eu vou encontrar do outro lado tenha que ser exatamente da maneira que eu pensei. Então isso é muito importante para que não tenhamos decepções tardias. Aquilo que nós pensamos pode ser verdade ou não, não é? Mas se não for, volte atrás. Volte atrás e não insista no seu erro. É melhor nós termos uma decepção agora do que acreditarmos numa verdade mentirosa que nós mesmos construímos. Não é verdade? Sabemos que Deus permite aquilo que nós estamos vendo aqui, sentindo aqui, entendendo aqui e aprendendo. Como dissemos, a doutrina espírita ela abre para nós um outro caminho completamente diferente daquele que nós tínhamos antes de adentrarmos na espiritualidade com as portas que se abriram por Allan Kardec, o nosso codificador. Mas é muito mais do que nós podemos imaginar. É maravilhoso, é fantástico, é uma criação de Deus. A espiritualidade é uma criação divina. E Deus tem outras maravilhas para nos mostrar. Precisamos sim acreditar, trabalhar para isso, para podermos chegar lá com toda a sabedoria necessária e não nos decepcionarmos no caminho. Queridos irmãos da Rede Espaço Espírita, da Voz Espírita, muito obrigado por estarem conosco, pela sua audiência e até mais.